Bom, olá pessoal. Então vamos fazer o primeiro exemplo do posicionamento, do nivelamento por satélite NSS método relativo, né? Exercício 31 da nossa lista, tá? A altitude elipsoidal do topo do morro Cambirela, em Palhoça, foi determinada por posicionamento GNSS, conforme os dados do processamento GNSS fornecidos a seguir. Utilizando ainda os dados do vértice S003 fornecidos a seguir, determine a altitude normal ortométrica do topo do Morro Cambirela pelo nivelamento por satélite GNSS, adotando o método que fornecer melhor precisão. Bom, o que nós temos aqui então, né, nós temos dados do posicionamento GNSS, né, onde a gente tem ali o ponto rastreado, né, no topo do Morro Cambirela. Temos ali a sua altitude elipsoidal, né, temos a sua precisão, né, dessa altitude elipsoidal, temos a latitude e longitude geodésicas também. No caso, ele foi processado aqui com base em três pontos da RBMC, né, da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo: o IFSC, a UFSC e Imbituba. Tá? E nós também temos um ponto, né, que é o nosso RN/SAT, né, o vértice S003. Ele tem a altitude elipsoidal, com a respectiva precisão, Hzinho, mas ele também tem a altitude normal, né, com a respectiva precisão. Né? Então, Hzão, sigma Hzão. Então, aqui, né, na verdade, se a gente fosse ser rigorosamente teóricos, né, a gente ia dizer, não, ou a gente tem a altitude normal, ou nós temos a altitude normal ortométrica, que era como o IBGE chamava as altitudes antes, né, da atualização, né. Mas como o que nós temos, né, atualmente é isso, né, são altitudes normais pelo SGB e ondulações geoidais pelo MapGeol, tá? A gente vai assumir que ondulações geoidais e anomalias de altitude, né, seriam a mesma coisa, né, o que a rigor não são, né, e consequentemente altitudes normais ortométricas e altitudes normais seriam a mesma coisa, o que a rigor também não são, né. Ou a gente faz isso, ou a gente simplesmente deixa de dar esse conteúdo, né, enquanto o IBGE não atualizar o MapGeol, né, e obviamente não vai ser o caso, até porque a gente não sabe qual que é a previsão aí, né, para essa atualização. Ou utiliza exemplos muito mais antigos também, mas enfim, né. Então, pessoal, é importante ter em mente isso, né, uma coisa é ondulação geoidal, outra coisa é anomalia de altitude, né, uma coisa é geóide, outra coisa é quase geóide, uma coisa é altitude normal ortométrica, né, que não é a ortométrica rigorosa, né, a gente nunca determinou a ortométrica rigorosa, e outra coisa é a altitude normal, tá? Mas enquanto nós não tivermos um modelo compatível, né, com o SGB, né, então a gente vai fazer essa suposição, né, errônea do ponto de vista teórico, que a altitude normal ortométrica e a altitude normal são sinônimos, né, que a ondulação geoidal e a anomalia de altitude são sinônimos, que geóide e quase geóide seriam sinônimos, tá? Para poder passar esse conteúdo para vocês, né? Futuramente isso não vai ser problema, né? Essa confusão não deve ser problema, mas enfim, então aqui são dados, né, que a gente são dados reais, né, de uma expedição que nós professores do IFSC fizemos mesmo, né? Então inclusive foi aí, né, foi amplamente divulgado na mídia, né? Então, por exemplo, né, foi uma matéria ali no Jornal do Almoço, né, exibida em 30 de novembro de 2019, do ano passado, né, uma matéria bem interessante, ficou bem legal, inclusive, né, aqui está o link para quem quiser tiver interesse em assistir, enfim. E aqui umas fotinhos, né, então, aqui o professor Matheus improvisou, né, esse nosso dispositivo de centragem forçada em nivelamento para antena GNSS, porque o nosso receptor GNSS ele não ia ficar num tripé, né? A gente não tinha essa estabilidade lá no topo do morro, né? Então foi dessa forma que a gente improvisou, né? Então dava para rosquear esses parafusos, né? Para conseguir deixar em nível com base ali na bolha, né? Circular ali da base nivelante, né? Aliás, não tinha nem base nivelante, né? Com base ali na bolha tubular ali de mão mesmo, né? De cantoneira, o nível de cantoneira que a gente tinha. E aqui o dispositivo, né, de centragem forçada aqui com a rosca 3/8. O Morro do Cambirela, para quem não conhece, né, fica ali no município de Palhoça, ao sul de Florianópolis, né, então é o morro mais alto aqui, né, dessa parte aqui, vamos assim dizer, do litoral, né, da grande Florianópolis. Aqui uma foto da vista dele, né.
aqui o ponto de medição da altitude, porque, claro, né, o Morro Cambrela ele tem várias faces ali, né? Então a gente foi onde de fato era o local mais alto, né? Aqui, só para ter noção do quanto tempo durou a empreitada, né? Então ali a gente percorreu naquele dia, né, 14 quilômetros aproximadamente, né, 6 horas e 43, foi bem cedo da manhã e tivemos que retornar antes de escurecer, né, enfim. Aqui o perfil aqui, né, da nossa expedição. Aqui uma foto vista lá de cima, né. E aí aqui era a rocha, né, seria o local mais alto, né, no cume do morro, né. Então essa rocha que a gente improvisou uma chapa de identificação para o ponto, né, e fizemos ali então a centragem, né, e o nivelamento do instrumento com a bolha tubular aqui, né. Bom, e aí ele ficou rastreando enquanto a gente almoçava, né, e depois a gente processou esses dados, né, para obter a altitude desse ponto. Então, algumas fotinhos aí, né, do momento. E guardem esse valor, né. Então, essa é a altitude com o GPS de navegação, né, Garmin, né, do Rodrigo, né, o nosso bolsista na época, que 1.052 metros, né? Seria a altitude em relação ao nível do mar, vamos assim supor, a altitude que a gente vai determinar por esse método de nivelamento de GNSS pelo método relativo, né? Então esse é o valor do GPS de navegação, que a gente sabe que tem uma precisão aí bastante, né, da ordem ali de vários metros, né? Principalmente na componente altimétrica. Bom, inclusive nem sei se aqui é de fato a altitude elipsoidal ou se ele usou um modelo geoidal aproximado para converter para altitude em relação ao nível do mar, mas enfim, né? 1.052 metros, esse é o valor fornecido pelo GPS de navegação. Bom, a gente viu, né, que a gente precisa então calcular por ambos os métodos, absoluto e relativo, e adotar aquele que fornecer melhor precisão, né? Então, é claro que a gente não vai fazer isso na mão, né, pessoal? Então, tem na página do curso, e vocês também vão ter acesso ao material no SIGA-A da disciplina, né? Mas tem uma planilha Excel, né, elaborada aí por professores do curso, que já faz essa conversão de altitudes, né, por nivelamento de GNSS, métodos absoluto e relativo, tá? É essa planilha, então, que a gente vai utilizar, tá? Bom, então vamos lá, né? Então, primeira coisa, né, vamos ver como é que funciona aqui essa planilha, né? Então aqui a gente vai entrar com os dados do RN, tá, pessoal? Então ela tem até uma legenda, ó, né? Tudo que é em vermelho, dados rastreados com GNSS. Tudo que é em amarelo, dados do transporte de RN, do nivelamento geométrico. E tudo que é aqui em azul são dados do MapGel 2015, né? Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Tá. Então aqui basicamente a gente vai precisar das coordenadas, né? O TM, norte e este e a altitude elipsoidal do nosso RN rastreado, né? Bem como a precisão dessa altitude elipsoidal. Os dados do nivelamento geométrico, né? Então a altitude normal ou normal ortométrica, enfim, vamos chamar a altitude Hzão aqui, né? Altitude com significado físico, né? Em relação ao nível do mar, por assim dizer, né? Então da nossa altitude Hzão e a sua respectiva precisão, ondulação geoidal desse RN pelo MapGel, né? E aí, para cada ponto aqui, né, a gente, nesse primeiro exemplo, a gente vai fazer para um ponto só, né, o Morro do Cambirela, mas, enfim, para cada ponto a gente repetiria o procedimento, né. Coordenadas UTM norte e este, altitude elipsoidal, precisão da altitude elipsoidal, aqui ele calcula automático, tá, a distância em UTM, a precisão vertical do método relativo, né, e a ondulação desse ponto via MapGel também. E aqui ele vai fornecer para nós o que interessa, né, a altitude pelo método absoluto e pelo método relativo, e a respectiva precisão pelo método absoluto e pelo método relativo, tá? Bom, então vamos começar preenchendo os dados do RN, tá? Nesse nosso caso, né, o nosso RN é esse vértice S003. Então, deixa eu dar uma minimizada aqui, tá? Para a gente conseguir preencher aqui os dados. Vamos aumentar aqui. Então, coordenada norte ali, né? Vamos lá. 69, 45,
310,169 metros, coordenada ST 742,642,085 metros, altitude elipsoidal, Hzinho, 13,158 metros, precisão da altitude elipsoidal, 0,017 metros, altitude Hzão, né, com significado físico, 12,433, precisão do nosso Hzão, 0,031 metros. Tá? Falta apenas a ondulação, né, geoidal via MapGeol, né, desse nosso ponto base, né, desse nosso RN rastreado, tá, o S003. Todos os demais valores aqui, né, enfim, a gente já era fornecido pelo exercício, né. Então, para obter a ondulação geoidal, MapGeol, né. Só que a gente tem as coordenadas UTM apenas desse ponto. E aí, se a gente for lembrar, né, infelizmente, o MapGeol não aceita coordenadas UTM, somente coordenadas geodésicas. Então, primeiramente, vamos ter que recorrer ao ProGrid aqui, né. Então, né, nosso ponto ali está em Sirgas 2000, né. A gente quer apenas converter de UTM, este-norte, para geodésicas, latitude e longitude. Né? Então, ponto, o S003, vamos entrar ali com o valor das coordenadas, né? Tentar copiar e colar aqui da própria planilha, vamos ver, Ctrl C. E vamos jogar lá no ProGrid, né? Ctrl V. E agora a coordenada norte. Ué, o que aconteceu aqui? E agora a coordenada norte. Ctrl C e jogar ali no ProGrid, Ctrl V. Então, atenção, né, pessoal? Oeste com oeste, norte com norte, né? Nunca confundir, né? Em alguns softwares vem primeiro a oeste, depois a norte, em outros softwares vem primeiro a norte, depois a oeste. Sempre atenção. Fuso 22, né? Florianópolis aqui. Então, comentário em branco, continuar a salvar e processar, né? Então, ProGrid a gente já viu a exaustão, né, pessoal, ao longo da disciplina. Aqui estão as coordenadas geodésicas, então, do S003, né? Então, vamos lá para o ProGrid agora, desculpa, para o MapGeol, e vamos inserir, né, esses valores. Né? Então, entrada via teclado é o nosso ponto S003, latitude menos 27 graus, 35 minutos, 39,985 segundos. Né? Longitude, eu já tenho sinal menos, né? O Brasil é sempre negativo, menos 48 graus, 32 minutos e 30,3335 segundos. Né? Processar ponto, 0,059. Então, essa é a ondulação geoidal no Excel. Atenção, né? Aqui no MapGeol, o separador decimal é o ponto, no Excel a gente sabe que é a vírgula, né? Então, 0,59, 59 centímetros. Então, vamos entrar aqui, 0,59 no Excel. Né? Beleza, tá? Preenchimento dos dados do nosso ponto base, né, do nosso RN rastreado, já foi, tá? Falta apenas agora, então, do nosso ponto a ser nivelado, né, que a gente deseja determinar, que é o Cambirela, né? Vamos chamar aqui de Cambi, por exemplo, né, Cambirela, tá? Precisamos das coordenadas UTM, né, norte e este do nosso ponto. Nós não temos essas informações, né? A gente tem as coordenadas geodésicas, tá? Então, agora a gente vai fazer o contrário. Agora a gente entra com as geodésicas para obter as coordenadas UTM, né? E poder jogar aqui na planilha Excel, tá, pessoal? Não é a rigor, aqui a gente vai considerar a distância UTM, né? Se a gente fosse ser realmente rigoroso, né, essa distância que a gente deve considerar para o método relativo é a distância elipsoidal, no elipsoide, não a distância projetada, tá? Mas em termos práticos não muda, tá, pessoal? A gente está falando de 2 milímetros por quilômetro, né? Então, se a gente for pegar ali uma diferença de 1 metro por quilômetro entre a distância elipsoidal e a distância projetada, enfim, né? Então a gente tem ali 1000 ou 1001, né? Tanto faz, né? Quando a gente multiplicar por 2 milímetros, né, vai dar 2 milímetros, tá? Então, essa diferença não é significativa aqui para o cálculo, tá, pessoal? A rigor é a distância elipsoidal, mas pode entrar com a distância UTM sem problemas, tá? Bom, enfim, vamos lá, então. Então, agora a gente vai fazer o inverso, né? Vamos entrar com a latitude e a longitude para obter as coordenadas UTM, este e norte. Então, identificador, nosso
Cambirela, né? Vamos entrar ali com as coordenadas. Então, deixa eu pegar de novo aqui o ProGrid. Então, latitude, menos 27 graus, 45 minutos, 23,4555 segundos. Longitude, menos 48 graus, 40 minutos, 30,61271 segundos. Né? Comentário em branco. Então aqui, né, latitude e longitude, continuar a salvar e processar. Né? E aqui está as coordenadas UTM, este e norte, né, do nosso Cambirela, né, do nosso ponto transformado. Vamos ver se a gente consegue copiar e colar do ProGrid direto para o Excel. Né? Não deu certo, né? Então vamos digitar aqui. Então, coordenada norte, deixa eu minimizar aqui para poder ver as duas simultaneamente. Tá. Então, coordenada norte, 6927,603,494. Coordenada este, 729,130,720. Né? Então é isso, coordenadas aqui via ProGrid ali, né? Norte e leste, tá? Deixa eu ver se está ok, tá com uma distância UTM aqui bem elevada, né? Deixa eu conferir aqui, 6927, 603. Faltou a vírgula aqui, vírgula 494. Tá, agora sim. E aqui, 729.130,72. Tá, beleza. Tá. Agora sim, tá tudo certo. Então, distância UTM da ordem ali de 22 km, né? Que era ali de Florianópolis até o Cambirela, Palhoça, né? Então, agora sim tá tudo certo, tá? E ó, precisão vertical do método relativo, 2 milímetros por quilômetro, né? Nesse caso, então, ficou aí na ordem de 44 milímetros, né? Então, 4,4 centímetros, tá? Altitude elipsoidal do ponto, então vamos lá. Então, altitude elipsoidal do Cambirela, né, 1.053 metros, 443. Tá? Então, 1.053,443. Desvio padrão dessa altitude elipsoidal. Standard Deviation U, né, de up, né? Então, de 18 milímetros, 0,018 metros, 0,018 metros. Tá aí, né? Então, ó, pessoal, só para uma breve revisão, né? A gente entrou com as coordenadas UTM, este-norte do Cambirela, né? Do nosso ponto a ser nivelado. Como a gente só tinha geodésicas inicialmente, né, do posicionamento de GNSS, primeiro a gente transformou para UTM via ProGrid, né? Também entramos com a sua altitude elipsoidal e respectiva precisão, que também veio do posicionamento GNSS, né? Então, elipsoidal height e standard deviation up, né? A distância UTM e a precisão vertical do método relativo à própria planilha já calculou, né? Falta agora aqui a gente entrar apenas com a ondulação geoidal desse ponto via MapGeo, tá? Então vamos lá, né? A gente já tem as coordenadas geodésicas, né? Então vamos agora obter então a ondulação geoidal do Cambirela. Cambirel não aceitam menos 27 graus, 45 minutos, e aqui 23,4555 segundos. Né? Longitude, menos 48 graus, 40 minutos, e 30,61271 segundos. Processo a ponto, olhem a diferença, né? Então, em 22 quilômetros aí, né? A nossa ondulação geoidal ali aumentou de 59 centímetros para 1,10 m, né? 1,1 metros. Então, 1,1, né? Vamos
Ó, pessoal, ondulação geoidal do RN, 59 centímetros. Ondulação geoidal do ponto, 1,01 metro. Né? Então, aí uma diferença aí de meio metro, né? Mais ou menos, pouco mais. O valor da ondulação geoidal aí entre os dois pontos numa distância de 22 quilômetros. Né? Então, isso mostra, né, a importância dessa suposição desse geóide do mapigel ser de fato paralelo ao geóide real. Né? Porque, de fato, para distâncias da ordem de quilômetros, aí, né, a gente vai ter diferenças, né, nesses valores de ondulações geoidais. Bom, e aqui está, ó, pessoal. Então, notem, né, a planilha já fornece automático a altitude pelo método absoluto, pelo relativo e as respectivas precisões. E ela ainda indica, né, ó, em vermelho a que ficou com pior precisão e em verde a que ficou com melhor precisão. Nesse caso, distância curta, né, 20 e poucos quilômetros, né, o relativo apresentou melhor precisão. Né. Então, o absoluto ficou com uma precisão ali de 17,1 centímetros, né, a gente já tinha visto em outros exemplos precisões similares, né. Já o relativo ficou com uma precisão aí de, vamos arredondar para 6 centímetros, né, 6 centímetros, né, então menos que a metade, né, do que o absoluto. Por quê? Porque a gente tinha um RN rastreado, né, um ponto base ali, em Florianópolis, a cerca de 20 e poucos quilômetros, né, do Morro do Cambirela. Tá? Então, a grosso modo, a gente poderia dizer que a altitude em relação ao nível do mar do topo do Morro Cambirela, né, vale 1.052 metros, 21 centímetros, arredondando, né, com uma precisão aí de mais ou menos 6 centímetros, né, nessa determinação. Lembra que eu falei, né, para memorizar o valor fornecido pelo GNSS Garmin, era 1.052 metros, né, então, e aí por todo esse nosso nivelamento por satélite GNSS, o método relativo com o GPS geodésico de dupla frequência e tudo mais, né, a gente chega ali ao nível métrico, né, exatamente no mesmo resultado, 1.052 metros, tá? Então essa é a altitude aí, né, do pico do Morro Cambirela em relação ao nível do mar, né, então do morro mais alto aí do litoral da Grande Florianópolis, né, 1.052 metros. Claro que não teria como determinar por nivelamento geométrico, né, pessoal, seria inviável, né, até porque foi uma subida bastante árdua ali, né, com um terreno bastante íngreme, enfim, não teria como determinar por nivelamento geométrico, né, teria que ser dessa forma mesmo, né, a forma mais prática é o nivelamento por satélite NSS para esse tipo de situação, tá? Bom, de forma geral, né, para esse primeiro exemplo, é isso, né, pessoal, então método absoluto e método relativo, né? Como a gente a priori não sabe qual dos dois vai fornecer o melhor resultado, né? Então a gente utiliza essa planilha Excel fornecida pelos próprios professores aqui do curso, né? Para obter a altitude, a razão, né? Seja normal ortométrica, seja normal, enfim, né? Dos nossos pontos nivelados por satélite NSS por ambos os métodos, absoluto e relativo. E com base no valor de precisão fornecido para cada um deles, né? A gente adota ali a solução, né, a altitude calculada que apresentar melhor precisão, né, menor desvio padrão. Tá? E para o método relativo, ao contrário do absoluto, nós precisamos dos dados de um RN rastreado, né, um ponto base que tenha tanto a altitude Hzão quanto a altitude elipsoidal Hzinho conhecidas. Tá? Bom, e é isso, né? Então vamos ver mais outros exemplos aí para fixando melhor o conteúdo. Deixa eu só colocar aqui a vinheta, né? Tá estranho essa. A vinheta aqui de encerramento.